Pessoal, antes da gente entrar no próximo estudo, eu queria tirar uma dúvida. Alguém veio aqui fazer uma pergunta pertinente. Ela disse, pastor, mas se nós somos o templo do Espírito, então, eu sozinha não sou o templo, mas o templo está em todos, quando a gente está reunido, o Espírito Santo está em nós. E quando eu vou para casa, como é que fica? Ele continua conosco. Irmãos, é importante nós entendermos que nós somos uma casa espiritual. A igreja de Cristo, ela não está restrita a tempo e espaço. A igreja de Cristo, ela está reunida quando? 2 vezes, em 2 situações. Primeiro, no culto de domingo, quando nós reunimos ali, a igreja está reunida. E fora dali, ela está reunida em todo lugar que ela estiver. Porque a unidade da igreja não é física. Quem está num hospital internado e é um crente, ele está ligado ao corpo. A única coisa que você precisa entender do que nós estamos dizendo aqui é que você não é o templo do Espírito. E você vai dizer, pastor, mas qual a base bíblica para isso? Tem várias. Mas eu queria demarcar uma aqui, que está em primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Alguém lê para a gente? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos ler o 4, o 5, 6, 7, 8, até o 9. Aí o 9 nós chegamos no texto que está na tela. Daí que ele chega a essa conclusão. Olha, essa conclusão, vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que é o verso 9. Inclusive, muito importante, essa expressão povo de Deus aqui, no original a expressão é laos, não é etnia. Tá? Etnia é uma expressão para povo. Por exemplo, quando a Bíblia se refere aos amalequitas, ele vai falar o povo amalequita, ele vai falar a etnia amalequita. Mas quando fala do povo de Israel, não fala a etnia de Israel, fala o laos de Deus. Laos é povo de relacionamento, é povo de intimidade, é povo de comunhão. Então, quando fala da igreja como povo de Deus, não é uma manada, não é um monte de gente, não é mesmo. Esse termo não pode ser usado, por exemplo, num estádio. O povo palmeirense, ou o povo corintiano, ou o povo, sei lá de que time. Né? Isso aqui, esse povo político, não é isso, não é polis, tá? Não é político, não é econômico, não é cultural. Quando fala povo de Deus, a expressão do Novo Testamento aqui, 1 de Pedro, no original é laos. Laos significa povo do relacionamento, povo do coração. Agora, pensa que em Cristo houve uma transição da espiritualidade templista para a espiritualidade contínua do coração. Vamos explicar isso. O que significa uma espiritualidade templista? Uma espiritualidade, um culto, uma adoração vinculada e ligada ao templo. Aonde que se levava sacrifício? Aonde que o sacerdote ministrava? Aonde que Deus manifestava o Shekinah? No templo, no Santo dos Santos, na arca, dentro da arca, né? Debaixo do propiciatório. Então, todo o Antigo Testamento, o templo foi construído, primeiro o tabernáculo, depois o templo, tudo isso era uma forma, era uma maneira de apontar para Cristo. Quando Cristo vem, isso tudo cai por terra. O que os fariseus quiseram fazer quando Jesus falou que o templo seria destruído em quanto tempo? Ele falou, destruir em 3, tudo bem, mas daí ele foi mais otimista. Ele falou, vai ser destruído e construído em 3 dias. Quer dizer, vai cair o antigo e vai vir um corpo novo, que é a igreja. Vocês estão entendendo? Então, aí Pedro, que é uma pessoa da cultura judaica, de uma espiritualidade templista, alguém que foi acostumado 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, subir as escadas para orar, esperar o sacrifício, o cheiro da oferta ser queimada lá,
E quando era anunciado, às 9 horas da manhã, terminou o sacrifício, o sacerdote já queimou incenso, aí ele, ia orar, porque Deus agora está se agradando de nós. Ele aceitou o nosso sacrifício, foi renovada a nossa esperança, uma vez por ano o sacrifício era renovado. Pedro, que tinha toda essa visão, olha o que ele diz a partir do verso 4. Eu vou pedir que alguém vá lendo e a gente vai explicando bem detalhado. Vamos lá. Isso. Ele diz, vocês agora têm que se aproximar de uma pedra. A linguagem que Pedro está usando é a linguagem da engenharia civil, da construção. Então a linguagem é a seguinte, ela vai ter uma pedra principal, vai ter a pedra principal que é Cristo, e aí nós vamos construir um novo templo. Esse novo templo que vai ser construído agora, ele não é um templo físico, é um templo espiritual. Então ele pega aquela figura que as pessoas tinham do templo, das pedras, aquela época não tinha cimento como hoje, as pedras eram lavadas em rios e elas eram encaixadas. Então pegava uma pedra e chegava na outra, pegava uma pedra e encaixava na outra até que a construção ficasse pronta. Ele está dizendo, agora Deus pegou uma pedra preciosa que é Cristo, pedra de esquina, botou lá bem no centro da construção, e agora cada um de nós passa a ser o quê? Uma pedrinha. Então você estava achando que você era o templo, você é um tijolo só. E se for um tijolo inteiro, tá bom, né? Talvez você até aquele do cantinho que teve que quebrar para adequar e colocar para tampar um buraquinho lá, né? Mas você está no templo. Amém? Olha só, dá uma lida. Verso 5. Vós que... Vê aí, ele vai colocar um substantivo e um adjetivo. Qual é o substantivo? Vós que... Lê aí. Opa. Vocês são o quê? Pedras. O Antigo Testamento, a pedra era como? Morta, parada, estática. Botou no templo, encaixou, acabou, nunca mais sai de lá. Só se tinha um terremoto. Agora, a pedra agora é como? É viva. Vós também, como pedra viva, sois o quê? Edificado o quê? Casa espiritual. O que é casa espiritual? Igreja. Templo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, mas pastor, eu me converti só agora, então o templo estava deficitário, tinha um buraco ali. Irmãos, Deus não está preso a tempo e espaço. A eternidade para Deus é como um dia. Tudo estava no planejamento de Deus. Deus é soberano. Continua. Opa! O que é um sacerdócio santo? Gente, se você falar para um judeu que todo mundo ia ser sacerdote, você estava arrumando o quê? E grande. E grande. Primeira coisa, eu ia falar assim, identidade. Você é filho de Levi? Você é neto de Levi? Você é bisneto de Levi? Então crucifique esse rapaz aí. Isso é uma heresia. Você chamar alguém, um judeu para ele ser sacerdote? Agora quem está falando isso é um judeu que teve descortinado para ele, Deus abriu, Pedro entendeu a igreja, e ele diz agora, vocês são sacerdotes, continua. Aleluia. O sacerdote oferecia sacrifício a Deus, que era o cordeiro. Quando João Batista olha para Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que nós oferecemos sacrifício para Deus agora? Crendo em Cristo. Quando você crê em Cristo, você agrada a Deus. Irmãos, não tem outra maneira de se agradar a Deus senão em Cristo. Isso chama-se justificação pela fé. É outra coisa, né? Maravilhosa de ser entendida. O crente que não entende justificação pela fé é um crente que vive de ressaca. Ele vive tentando comprar Deus com oferta, com bênção, com oração, com dízimo, com vigília. Nós não compramos Deus com nada. O texto está dizendo que a única maneira de nós cultuarmos a Deus como sacerdote, a única maneira, o único sacrifício espiritual que a gente oferece é crer em Cristo. Ok? Verso 6.
Para um pouquinho. Pedro volta para o Antigo Testamento, volta para a figura do prédio, volta para a palavra profética, volta para a profecia sobre a igreja, diz, olha, isso já foi anunciado, que aquele que crê não vai ser confundido. Continua. Por isso, pode continuar. Isso, foram destinados, né? A palavra diz que eles foram destinados por Deus para isso. Bom, e ele larga agora os incrédulos, ele larga agora o Antigo Testamento e ele volta para as pedras agora. E aí ele chega no verso 9. Vós, pois, sois, irmãos, aqui o verbo ser aparece de uma forma proposital. A primeira identidade nossa, isso que eu estou tentando falar aqui desde as 3, é o que você é, para depois o que você vai fazer. E olha o que ele diz, está lá na tela agora. Vós, pois, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real. Irmão, isso aqui era uma heresia para um judeu. Você falar para um judeu que ele ia ser, todo mundo ia ser sacerdote, agora é uma questão só de ler as escrituras, né? Porque lá em Êxodo 19, capítulo 4, Deus está dizendo, um dia eu vou ter um grupo, um povo só de sacerdote. Um desavisado diz assim, Senhor, mas o Senhor vai acabar com as outras tribos, vai ficar só a tribo de Levi? Não, todas as tribos se converterão na tribo de Levi. Todos serão levitas, no sentido de serem sacerdotes. Né? Olha lá, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, a palavra santo significa separado, consagrado. A expressão santo, quando você usa essa expressão santo, santo quer dizer uso exclusivo. Essa era uma linguagem da cozinha, era uma linguagem de utensílios da cozinha. Era uma linguagem que era também usada no templo. Por exemplo, a faca que degolava aquele animal não podia cortar tomate, não podia cortar pão. Era uma faca que ela era exclusiva, era consagrada para Deus, para o uso exclusivo daquilo. Para você entender, você vai aqui na casa de alguém aqui, vou na casa do Vando, lá o Vando fala assim, pastor, vem cá, vamos fazer um churrasquinho aqui. Aí eu falo, eu vou cortando o repolho aqui para te ajudar. Aí eu pego uma faca dele, quando eu começo a cortar o repolho, eu falo, para, pastor. Eu gosto tanto dessa faca, essa aí é só para cortar picanha, eu não deixo para cortar nem colchão mole, que isso é só picanha. Não é? No churrasqueiro tem umas coisas assim, não tem? Irmãos, essa linguagem de utensílio, ela é usada aqui. Então, quando Deus diz que nós somos uma nação santa, Ele está dizendo assim, nós só podemos ser usados por Deus e para Deus, nós não servimos para o mundo. Você está entendendo? Isso é consagração. Isso é Romanos 12, apresenteis, uma linguagem do tabernáculo. E aí ele vai dizer, vós, porém, sois... lá, raça eleita, sacerdócio, nação, propriedade exclusiva de Deus, e aí vem o propósito, a fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, isso aqui é a ideia agora do templo. Então, o templo agora, ele tem as 4 paredes, ele tem o teto, ele tem o piso, ele tem tudo que tinha um antigo. A diferença é que as pedras são vivas. A diferença é que elas estão em todos os lugares. A diferença é que ela não tem mais dia de culto. Vai dizer, Paulo, mas isso está tão claro lá em João, quando ele vai conversar com a mulher samaritana, e a mulher samaritana tem a oportunidade de fazer uma pergunta para um teólogo que nunca teve, e ela viu que era Jesus, falou, Jesus, explica uma coisa. Meus pais adoravam no monte, e os judeus dizem que é lá no templo. O que Jesus diz para ela? Vai chegar uma hora... E essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem lá nem cá, mas aqui. Infelizmente, a má interpretação desse texto leva muita gente a achar o seguinte, então, está vendo, pastor? Não precisa ir na igreja, só adorar aqui dentro. Não é? É uma heresia também, ok?
Muito bem. Alguém quer fazer uma pergunta dessa primeira parte? Te chocou saber que você não é o templo do Espírito? Mas não ficou gostoso saber que você faz parte de um templo maior? Ah, você está ligado a um corpo? Irmãos, me conforta isso. Não conforta? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente entrar na outra parte? Eu fico tão assustado quando não tem nenhuma pergunta. Porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada que não dá nem para perguntar. Tá claro então? Então tá bom. Então tá jóia, que gostoso, né? Que bom. Muito bem, irmãos. Aqui, esse texto que eu selecionei, ele vai repetir bastante do que a gente já tem falado, né? A igreja evangélica crê na doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes e nos ensina que todos os cristãos devem trabalhar na implantação do reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O dom e o ministério, ele não é um caminho de poder, mas de serviço. Na igreja só tem lugar, poder na igreja só um tem. Glória na igreja só um tem. Os pastores, nós pastores e líderes, nós temos o encargo do governo da igreja. Então, o dom que nós temos para governar, não é um dom para governar para a gente, é para governar para Cristo. Então, na igreja não tem lugar de poder. Na igreja tem lugar de serviço. O dinamis, o poder do Espírito Santo que Deus te dá, é poder para servir, não é poder para aparecer, para se promover. Se você usar o poder do Espírito Santo... Vocês lembram quando os apóstolos estavam curando? Um sujeito lá ficou interessado, ficou? Papai, quanto é que custa esse negócio aí? Deixa eu ver aqui. Quero comprar esse trem, isso aí é bom demais. Fazendo o que eu sei, já estou ganhando um dinheirinho, você imagina que se eu tivesse esse poder aí. Ah? Irmãos, quando você tenta comprar o poder de Deus ou adquirir o poder de Deus para o uso próprio, você está entrando num caminho de apostasia e de briga direto com Deus, porque você está mexendo na glória de Deus. Deus reparte a glória dele com alguém? Agora, gente, Deus não reparte a glória dele, não é porque ele é egoísta, que só ele que quer aparecer, porque nós não suportamos a glória. A glória faz mal. Qualquer ser humano que começa a entrar num estado de glória, de reverência, de adoração, ele se perde. Olha na história. Qualquer pessoa, ninguém está preparado para a glória, gente. A glória é só de Cristo. Muito importante a gente entender isso. Então, e esse dom que Deus te deu, minha irmã? Que um dia o Espírito Santo te capacitou. Para que é isso? É para você se promover? Não! Deus colocou no teu coração um desejo de fazer alguma coisa, é para te gerar uma escada de poder? Não! É para você servir. Agora, você não vai servir a pessoa, você vai servir a Cristo. Essa compreensão ela é muito importante. O apóstolo Paulo, além de evangelizar os gentios, se preocupou com a sobrevivência da igreja, preparando de maneira a se organizar para durar até a volta de Cristo. Percebendo que o Espírito Santo concedia dons aos crentes e que surgiram desafios e oportunidades para a evangelização do mundo, organizou a igreja em dons e ministérios. Por que ele usa Paulo aqui? Pedro segue o mesmo caminho? Irmãos, Paulo foi o grande sistematizador da igreja. Paulo escreve 70% do Novo Testamento. Você pega a história do apóstolo Paulo, é uma história, do ponto de vista, se você olhasse só aquele momento, uma das mais tristes. Você imagina um cara preparado, quando você está bom, diz agora vai, Deus pega ele e coloca ele dentro de uma prisão. Some com o homem. Um homem que tinha tudo para ser um líder mundial da igreja. Deus pega esse homem e coloca ele no anonimato, dentro de uma prisão fria, e vai até a morte. Isso mostra, irmãos, que quando Deus quer nos usar, Ele usa do jeito que Ele quer.
E nem sempre o que é sucesso para os homens é sucesso para Deus. Há ministérios que, do ponto de vista humano, são puro fracasso. Você pega o ministério de Jeremias, foi um fracasso. Você pega o ministério de Pedro, começou bem, mas daqui a pouco, Paulo foi um fracasso. Não é? A gente ficou tantos anos estudando, Barnabé gastou tanto tempo com ele, estudando. A hora que ele ficou bom, que ele começou a ganhar a confiança da igreja, o respeito da igreja, escreve a carta aos romanos e tal, vou passar por Roma, quero chegar na Espanha, aqui já evangelizei tudo. Deus permite uma prisão na vida dele. Ah, mas essa prisão é provisória, né? Não, é dali para a morte. Só que na prisão ele escreve as melhores cartas, né? Isso chega até nós. Muito bem. Como funciona dons e ministérios? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? O que é um dom? Um dom é primeiramente um presente dado por Deus. Se você prega, vou usar pregar porque é o meu dom. Se você prega e Deus fala através de você, e quando você sai na porta, alguém chega para você e diz, pastor, que bênção que foi essa pregação. Se você achar que a glória é sua, é porque você não entendeu que aquilo que você está usando, aquele dom é um instrumento que Deus te deu. Eu uso o dom, mas o dom não é meu, é de Deus. Irmãos, isso é uma linha tão fina para o nosso orgulho. Spurgeon acabou de pregar um sermão maravilhoso. Quando ele chega na porta, uma senhora da sociedade estava presente, olhou para ele e falou, o senhor foi brilhante essa noite. Ele falou, pois é, Satanás também falou ali para mim, mas não acreditei, nem nele nem na senhora. Não precisava tanto, né? Não precisava tanto. É só você não receber a glória, né? É só você não achar que é seu. Então, veja bem, o dom é primeiramente um presente dado por amor. O Espírito Santo é o maior dom que recebemos em nossas vidas quando cremos em Cristo. O próprio Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, recebeu o dom do Espírito Santo para realizar maravilhas e pregar o Evangelho. Segundo lugar, o dom é uma capacidade para realizar a obra de Deus. O objetivo da presença do Espírito Santo em nós é trabalharmos para o reino de Deus. Gente, o que Deus te deu, Ele não pensou em você, Ele estava pensando no reino. Você está entendendo isso? Para você entender isso melhor, eu vou contar uma ilustração, que ajuda muito você a entender isso. Diz que o sujeito tinha uma fazenda muito bonita, uma fazenda enorme, linda, próspera. O seu caseiro era um homem humilde, obediente, uma pessoa que fazia um trabalho muito bom. E o fazendeiro resolveu ir para a Europa e passar alguns anos lá. Então chama o caseiro e diz, olha, eu quero te dar toda a autonomia para você cuidar dessa fazenda para mim, você vai cuidar dessa fazenda para mim, não sei quando que eu volto, mas você vai manter ela em dia. E aí ele levou ele na cidade, foi no banco, falou, olha, estou passando procuração para ele aqui, e ele falava para ele, tudo que você precisar, você pode falar com o gerente do banco aqui. Aí lá no posto de gasolina, foi na loja de agropecuária, de produtos, loja de trator, todos, né? Veterinário, passou, e ele sempre falava isso, olha, eu estou te dando autonomia, tudo que você precisar, você pode pegar aqui. Passado o tempo que ele na Europa, ele volta, e querendo fazer uma surpresa, ele vai chegando na fazenda, e a sede está abandonada, a piscina está cheia de pato nadando, tudo suja, a cerca está quebrada, as vidraças, a casa cheia de mato, e ele vai ficando apavorado, ele olha para não ver nada, e de repente ele olha para a casa do caseiro, e ele vê um palácio montado com cerca elétrica, grama importada, piscina com mármore, sauna, campo de futebol, da melhor qualidade. E ele vai apavorando, chama o caseiro e fala, cara, o que você fez? Fala, mas o senhor quando não foi, não falou que tudo que eu precisasse eu podia pegar? Eu precisei dessas coisas aqui, ó. Falou, mas eu estava pensando na fazenda, não estava pensando em você. Irmãos, tudo que Deus nos deu, Ele está pensando no reino. Não é na tua promoção, não é no teu salário, não é na projeção social que o ministério vai te dar. O dom é um presente de Deus para você usar na igreja, para a glória de Deus.
E eu lamento, nós temos um histórico nas igrejas presbiterianas muito triste. Muitos pastores de muita capacidade de pregação, de estudo, estudaram nas escolas presbiterianas, fizeram mestrado, doutorado, e depois foram ganhar dinheiro na universidade e nunca mais voltaram para a igreja. Deus deu dom, a igreja capacitou, proporcionou oportunidade que era para usar para o reino, e ele usou para ele mesmo. Quando Deus vai cobrar, dizer, rapaz, estava pensando na fazenda, não estava pensando em você. Deus te deu uma capacidade de comunicação. Deus te deu uma capacidade, por exemplo, tem um dom na Bíblia que é de contribuir. Se você ganha um pouco mais de dinheiro que os outros, saiba, provavelmente um dos seus dons é contribuir. Se você ganha mais do que você precisa, não é para você acumular, é para você investir no reino. Eu fiquei espantado, impressionado, que tem um missionário nosso, muito próximo de nós, que ele está no Nepal. Ele está implantando igreja no Nepal. Ele fez um treinamento de líderes, um seminário de teologia para os nepaleses e ele implanta igrejas lá. Leva 5 anos para implantar uma igreja, um pastor. Sabe quanto custa um pastor? Um pastor lá com aluguel, com comida, com salário, com tudo para implantar uma igreja? 5 anos de R$ 2.500 por mês, só. Irmãos, olha, 90% dos nossos empresários aqui de Umuarama teria condições tranquilas de implantar uma igreja cada um. O que é R$ 2.500 para alguém que está ganhando, ter uma situação privilegiada? E que luta que é para eles conseguirem dinheiro, para as pessoas investirem, para implantar uma igreja com pastor, com tudo. Isso que está colocando aluguel do pastor, comida, filho do pastor, tudo. Porque a estratégia dele foi o seguinte, é uma missão que ela vai lá, ela não implanta igreja, ela pega as pessoas lá, os nepaleses, e ensina eles, doutrina eles, treina eles para eles, porque se você mandar um brasileiro para lá, vai ficar $10.000. É caríssimo a vida se você faz as conversões, porque nós não vamos morar onde eles moram, nós não vamos comer o que eles comem, nós não vamos viver a vida que eles vivem. E aí ele foi lá e ele faz treinamento. Ele mora na Nova Zelândia, ele passa 6 meses lá no Nepal treinando. E agora ele vai mudar para o Nepal, vai ficar lá, ele e a esposa. E a igreja brasileira tão rica, muito difícil conseguir, R$ 2.500 por mês. E quando Deus deu dinheiro, irmãos, para os empresários, para as pessoas que têm uma condição melhor, Deus deu para quê? Para pensar no quê? Nele? No conforto dele? Também, claro que Deus também, nós podemos desfrutar, mas quando Deus nos deu, inclusive dinheiro, Deus estava pensando em quê? Pensando na fazenda, não era em você, bendito. É na fazenda que ele estava pensando, é no reino. Muito importante a gente entender isso, ok? O dom é uma capacidade doada por Deus a cada um de nós. E o que é ministério? Ministério significa serviço. Diácono, né? Serviço. O Senhor Jesus foi o maior exemplo de servir a Deus e, consequentemente, ao próximo. O ambiente apropriado para servir a Deus e ao próximo é a igreja, que é o corpo de Cristo. Você pode dizer, mas e missões? Está servindo na igreja. Ok? Vou um pouquinho mais aqui. Deus tem um serviço para cada um de nós na terra através da igreja. Jesus ensinou isso. Não precisa responder, mas qual que é o teu ministério na igreja? Qual que é o teu serviço na igreja? Não precisa levantar a mão e falar. Pelo menos alguma coisa você precisa fazer. E eu sonho, irmãos, com uma igreja que todo mundo faça bem pouquinho e ninguém faça muito. A igreja não precisa que ninguém faça muita coisa. Se você está estressado, cansado, super ocupado na igreja, está tudo errado na tua vida. Igreja é lugar de todo mundo fazer uma coisa só e bem feita. Eu gosto da figura do pato. O pato, ele voa, ele nada e corre. Você já viu um pato nadar? Espetáculo. É rápido, ele é ligeiro, ele nada bem, mergulha. O pezinho dele já é próprio, né? Tanto que quando a gente vai nadar, a gente compra pé de pato, né? Uma maravilha. Agora ele quer fazer mais. Se ele só nadasse, estava tão bom. Você já viu um pato correndo? Que indecência. E ele voando?
ficasse só nadando, meu filho. Faz só o que você sabe, né? Deixa. Ah, pastor, mas não tem ninguém que faz? A Bíblia diz que quando na igreja tem alguma coisa que você não sabe fazer e você acha que precisa fazer, o que a Bíblia diz para fazer? Orar para que o Senhor da seara mande obreiro. E Ele vai mandar. Muito bem. O ministério é o serviço que realizamos na igreja em prol das pessoas por meio do seu dom. E quem é que tem o dom? Olha lá, 1 Coríntios 12, 3 a 7. O verso 3, quem aceita Jesus tem o dom do Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Irmãos, tira da tua cabeça a ideia de que dom é igual a capacidade, no sentido de que inata. Como você é bom nisso, hein? Não, você não é bom nisso, você ganhou um dom para fazer isso bem feito. Não é você, é o dom de Deus que está em você. Entenda isso de uma vez por toda. Há diversidade, né? E não há valor, viu, gente? O dom de pregar não é menor do que qualquer um outro, ok? Eu acho que está bom. Eu queria fazer uma atividade com vocês. De acordo com o dom, cada um exerce o seu ministério. Muito bem. Vamos parar um pouquinho aqui, depois, se ter tempo, a gente volta. Eu queria fazer uma dinâmica bem rápida para vocês entenderem como é que funciona o dom na igreja. Tá? Eu vou pegar o pastor Anderson lá. Anderson, por um momento você vai ser um artista, você vai ser um... Como eu trabalho com família, eu vou pedir para o casal, né? Que a gente gosta muito que é a família, né? É um galã. Ó, vocês dois, vocês vão lá fora, vocês vão simular aqui, vocês não são crentes, tá? Vocês estão lá fora. Vamos fazer de conta que aqui é o templo, né? Na figura que nós ensinamos, tá bom? Como é que funcionam os dons, irmãos? Bom, Deus levanta aqui pessoas, se eles estiverem na Coreia, vai ser missionário, mas como eles estão dentro de Moarama, fica aí, não vai muito longe, não, senão tem que mandar missionário. Não vai servir, fiquem na porta aí. Deus vai precisar levantar um evangelista aqui. Quem aqui acha ou gosta, pelo menos, do dom de evangelização? Levanta a mão. Aí, você quem mais? A irmã também? Então, vocês duas. Levanta vocês duas. Os três, isso. Pode levantar as três. Não precisa de três, não. A irmã também pode levantar. Vocês vão lá fora buscá-los. Isso é o trabalho de evangelização. A hora que vocês dois estão indo lá, Deus levanta aqui pessoas para orar por eles e orar por vocês, o dom de intercessão. Quem acha que tem o dom de intercessão aqui? Então, vou pegar desse lado aqui. Vocês duas, ajoelha aqui, vai orando aqui. Simula aí, dobra o joelho e vai orando. Então, veja bem, ó o corpo de Cristo funcionando, tá? Olha lá, as duas irmãs estão orando, Deus já está mexendo com as evangelistas, vamos lá buscar eles. Bom, enquanto eles vão buscando lá, Deus vai levantar aqui aqueles irmãos que têm o dom de pastor, de acolher. Quem aqui gosta de receber as pessoas bem na igreja, quando alguém chega, você gosta de ir lá? Olha lá, o Rio, lá, 2 pastores, glória a Deus. A hora que eles trouxerem ali, pode trazer, traz os 2. Evangelização rápida. Aceitaram a Cristo os 2? Então vem vindo, levanta os pastores, vão receber. Vem por aqui, vem pelo meio. Entrega para os pastores aí. Não é nesse sentido, né, de pastor mesmo, mas que tem o dom de receber, né? Aqui. Vai entrando, vem para cá então. Ô Rildo, aloja eles ali, coloca eles ali. E vocês estão orando ainda por eles, porque eles estão com luta, agora estão vindo. Bom, aí Deus levanta alguém para dar um dom de ensino, para corrigir eles, ensinar. Quem tem o dom de ensino aqui? Levantar a mão? Pode levantar, irmã. Vocês duas. Aí, ó. Vocês duas, pode levantar. Sofia, aí. Vão lá ensinar eles. Levam a Bíblia lá e ensina, corrige, admoesta. Agora, sabe o que acontece? O pastor já compartilhou com eles que eles estão passando dificuldades, eles precisam de ajuda financeira, de alguém que precisa socorrer as necessidades deles. Quem aqui acha que tem o dom de contribuição? Aí, glória a Deus. Irmã, vai lá contribuir, as duas, vão lá. Vão lá, enfia a mão no bolso, abençoa esses irmãos aí.
Aí, ó. Aí você vai dizer, e os demais? Né? Cada um tem um dom, irmãos. Há uma riqueza de dons. Nós poderíamos estudar aqui de forma detalhada todos os dons, né? Uma salva de palmas para os artistas, para todos aí. Agora, gente, pois não. Aí, ó, tem que ter um ministério de adolescente, de criança. Os irmãos estão percebendo o que é igreja, gente? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, com 32 anos de ministério, infelizmente, o pastor Hilton sabe disso também, que ele é pastor. Os demais que estão na Betel talvez não tenham sofrido tanto isso. O Giovanni já foi de outras igrejas. A maioria das igrejas, quem é que faz tudo isso sozinho? Pastor. Pastor e a família. E os membros ficam criticando, mas você vai trazer esse tipo de gente para cá, pastor? Manda ele para outras igrejas que vai atrapalhar a gente aqui. Infelizmente, há muitas pessoas que ficam sentadas sem fazer nada na vida, só criticando ainda. Oh, mas demorou para ir lá levar dinheiro, hein? Mas demorou para pegar o ensino, a irmã do ensino que demora. Os irmãos estão entendendo? E aí surge a pergunta, né? O que você está fazendo? O que você gosta de fazer? E agora nós vamos receber uma folha. E essa folha você vai fazer o seguinte. Você ajuda a distribuir? Você tem o dom de distribuir aí? Eu arrumei um dom aqui para as irmãs. Inventei um dom aqui. Aí. Pode. Uma para cada pessoa. Ixi, Rodrigo, agora sobrou para nós a conta. E ela tem razão. E ela tem razão. Primeiro, pois não. Sim. 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 Sim, com certeza, irmãos. Até porque Jesus falou que o joio vai estar no meio do trigo também, né? Então não tem jeito. Né? Mas tem muita gente que... essa semana eu conversando com uma pessoa, e ela é batizada, tudo, e ela falou para mim. Eu perguntei, você teve uma experiência com Deus no novo nascimento? Ela falou, não. Eu me batizei porque a noiva falou que para casar nessa igreja tinha que batizar, eu fui lá e batizei. Para casar com ela. Mas eu mesmo nunca tive uma experiência. Ok? Então sobrou a conta para nós, pastor. É isso mesmo, pastores, né? Muito bem, você vai preencher isso aí agora. Você tem... Vamos pegar em 10 minutos, silêncio absoluto aí, tá? Você vai fazer um X aí. Ele é bem autoexplicativo. Vera, você quer explicar? A Vera vai explicar como é que faz isso aí, esse teste. Assim que a Vera terminar a orientação, você já pode terminar o trabalho. Bom, a paz, né? Para quem ainda não falei hoje. Bom, esse questionário, ele realmente é autoexplicativo. O que vai diferenciar? É se você for verdadeiro, bem transparente. Veja bem cada frase, se você faz isso e se você gosta disso. Porque quanto mais nós formos verdadeiros na avaliação, mais possibilidade de definir, tá, o seu dom e o seu ministério. Então, após você fazer essa avaliação, nós temos um segundo momento. Então, vocês vão ver aqui, as perguntas, os números você marca conforme der, né? 0 se for tudo falso, e assim vai. No final, tem uma somatória, um quadro lá atrás, que é para você somar de acordo com o número. Você vai no 1, o que você respondeu? Aí você soma os quadrantes, são 4, né? Você vai somar o que deu e, possivelmente, pode ser o seu dom, que nós vamos confirmar no segundo momento depois, tá bom? Fique à vontade.